Olá, eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática financeira. Nós vamos falar hoje séries de pagamentos. Dentro da matemática, também chamado de renda. O livro aqui, ele chama de séries de pagamento, mas outros livros vocês podem encontrar a palavra renda. Ela tem várias classificações com relação ao tempo, com relação à periodicidade, com relação ao valor do pagamento, com relação aos vencimentos do primeiro pagamento e com relação aos momentos dos pagamentos. O que nós vamos estudar são essas duas aqui. Ela pode ser antecipada e pós-antecipada. O que seria antecipada? É quando eu pago a primeira prestação no ato da compra. Seria uma e mais duas, como exemplo. Então, eu paguei a primeira prestação no ato da compra e depois vou pagar mais duas prestações. A pós-antecipada é quando os pagamentos ocorrem ao final do período, ou seja, 0 e mais 3, por exemplo. Então, a primeira prestação eu vou pagar daqui a 30 dias, ao final de um período. Dado a escolha de uma das duas, os resultados vão ser diferentes. Então, a gente vai trabalhar nessa aula de hoje a pós-antecipada e na aula que vem nós vamos trabalhar a antecipada. Tranquilo? Vamos começar? Deixa eu só tirar a câmera aqui. Vamos lá. Uma série de pagamentos são aqueles que os pagamentos ou os recebimentos ocorrem em intervalos de tempo iguais. Então, quando eu compro em 10 vezes sem juros, eu vou pagar todo mês um valor. Então, a cada 30 dias eu pago um valor. Eu posso começar a pagar a primeira prestação hoje e depois mais 9, ou eu posso não pagar nada agora e depois mais 10 prestação. Então, seria 0 e mais 10, que é o que nós vamos estudar hoje. Esses conceitos a gente vai interpretar da seguinte forma. Série é o número de coisas ou eventos que vão ocorrer de uma forma sucessão espacial ou temporal. Então, a cada 30 dias, a cada 40 dias, a cada um semestre, a cada um trimestre e assim por diante. Uniforme é que ela tem uma só forma. Tem a mesma forma, ela é idêntica. Então, a prestação ela é a mesma. Então, quando eu falo em 3 prestações de R$300, é uniforme. As prestações são uniformes. Quando eu falo em pagamento, estou me referindo a um cumprimento de uma obrigação. Então, são conceitos aí já conhecidos. A gente faz a representação gráfica desse esquema de pagamento dessa maneira aqui, ó. Eu tenho aqui tudo aquilo que for seta para cima é porque significa que é uma direção do fluxo de caixa. Normalmente a gente combina assim, o que é seta para cima é recebimento, o que é seta para baixo é pagamento. Então como é que a gente lê isso daqui? A gente lê que agora no tempo 0, aqui no tempo 1 eu tenho um recebimento, que é um pagamento de alguém. PMT é pagamento ou recebimento. Então, como ela está para cima, a gente vai classificar como um recebimento. Então, olha só, no primeiro período, vamos imaginar que seja mês, eu recebi um valor. No segundo mês, eu recebi outro valor. No terceiro mês, eu recebi outro valor. E assim por diante, até o último mês. Isso é do ponto de vista de quem vai receber. Então, para cima, eu vou receber entrada de dinheiro. Do ponto de vista de quem vai pagar, para baixo é saída de caixa, é pagamento. Uma coisa importante aí. Quem usar a calculadora financeira, nós já aprendemos que na mudança do fluxo de caixa, se está entrando, se está saindo, se eu estou pagando, se eu estou recebendo, se é valor futuro ou valor presente, eu preciso mudar o sinal lá na calculadora. Mas a gente vai ver isso daí. Mas aqui a representação é desse jeito. Para baixo é pagamento, para cima, recebimento. E na calculadora HP, como é que a gente representa isso daí? Eu vou ensinar para vocês como é que faz na calculadora científica e como é que faz na calculadora HP. Se após essa aula você ainda insistir em fazer com a científica, porque com a HP é apenas pouco tempo, rapidinho você calcula. Agora, na científica, são cálculos bem grandes, fórmulas grandes. Como é que é a calculadora HP? O N
calcula o prazo. Então, eu tenho HP aqui, ó, o N aqui, ó, deixa eu zerar ela aqui. Tá vendo o N aqui? O N eu calculo o prazo. O I eu calculo a taxa. Então, tá o I aqui, eu calculo a taxa. O I eu calculo a taxa. O PV é o valor presente. Então, o PV, essa tecla aqui, valor presente. O PMT, então, é a prestação. Então, essa tecla aqui é a prestação. O valor futuro é o FV, essa tecla aqui é o valor futuro. Então, nós temos aqui período, taxa, valor presente, prestação e valor futuro. Quando você alimenta essas teclas aqui, você calcula... Se você alimentar 3 teclas, você calcula qualquer uma outra. Já na calculadora científica, vocês vão ver que é bem mais complicado. O CHS, nós já vimos que ele troca o sinal que está ali. Então, se eu vou calcular, se eu colocar o valor presente positivo, ele vai calcular a prestação negativa. Se eu calcular o valor presente negativo, ele vai colocar o valor presente, a prestação positivo. Sempre ele vai trocar o sinal do fluxo de caixa. Outras teclas que nós vamos utilizar, G-end e G-begin. O G-end significa que são cálculos de pagamentos pós-antecipados, que é o que nós vamos aprender hoje. Então, o que é pós-antecipados? A primeira prestação, o primeiro pagamento, o primeiro recebimento, eu só faço no final do primeiro período. Então, se eu pagar em 10 vezes sem juros e a primeira prestação eu pago daqui a 30 dias, então, ao final de 30 dias, eu pago a primeira prestação. O begin é para cálculos de pagamentos antecipados, que nós vamos ver isso na próxima aula. Pagamento antecipado significa que eu vou pagar a primeira prestação hoje e depois as outras 9, se no caso for 10 prestações. O FFIN, a gente já aprendeu que limpa as funções financeiras, e o FREGS limpa todas as funções, zero a calculadora. Bom, vamos falar um pouco agora da calculadora HP, esse G-end e G-beg, ou begin. Vamos aqui na calculadora. O G é esse azulzinho aqui. O beg está aqui, ó, abaixo do número 7. E o end está abaixo do número 8. Olha o que eu vou falar agora para aqueles que utilizam calculadora HP, de grande importância. Se eu vou trabalhar com renda, se eu vou trabalhar com renda post-antecipada, eu tenho que apertar G e end. Eu tenho que vir aqui, G e end. Quando eu aperto G e end, não muda nada aqui. Porém, quando eu aperto G e begin, aparece aqui o begin. O begin nós vamos usar na aula que vem, quando eu estou trabalhando com pagamento antecipado. Como nós vamos trabalhar hoje com pagamento post-antecipado, eu tenho que apertar o G e o end. O que a calculadora entende? End é fim, é o final. Então, ao final do período, eu pago a primeira prestação. Então, quem não tem nada no visor, já está no end. Se você apertar G e begin, vai aparecer o begin aqui. O begin é antes, antecipado, no início. Como nós vamos trabalhar hoje com post-antecipado, nós vamos deixar o G e o end, que é abaixo do 8. Então, aqui vai ficar sem nada nesse visor. Bom, vamos lá. Aí aqui ele começa a falar de outras coisas, taxa, número de período, valor presente, valor futuro, pagamento. Isso aqui são outras... sim, isso aqui é quando você vai trabalhar com Excel, não é o nosso caso, tá? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos aprender série de pagamentos post-antecipado. O que é uma série de pagamentos post-antecipado? É quando eu pago a primeira prestação ao final do período. Então eu vou lá e vou comprar um carro. Quanto é que custa esse carro? R$30 mil. Eu vou pagar 60 prestações de tantos mil reais. 60 prestações de R$700, por exemplo. Então, a primeira prestação eu vou pagar daqui a 30 dias. Então, é pós. A gente vai aprender agora um monte de fórmula. Pegue a sua folha de fórmula. Tem gente que ainda está criando barreiras para isso. Vai ter dificuldade. Pegue a sua folha de fórmula. Vamos lá.
Quando o problema dá prestação e eu quero achar o valor presente. Quando o problema dá prestação e eu quero achar o valor presente. O que é isso? É quando eu digo para você o seguinte: a prestação é de R$300 por mês, eu vou pagar 10 prestações a uma taxa de 2,5%. Qual é o valor presente disso daí? Qual é o valor que eu estou financiando para pagar essas prestações de R$300? Aqui nós temos a representação do fluxo de caixa. Então, 1, 2, 3, 4, até a última prestação, que é o N. Qual é a forma que nós vamos usar? Esse livro aqui, ele dá 3 fórmulas, se eu não me engano, para isso daí. Ele dá essa fórmula aqui, que nós não vamos usar. Ele dá essa fórmula aqui, que nós não vamos usar. E ele dá essa fórmula aqui, fórmula número 35. Essa nós vamos usar. Então, você vai pegar lá na sua folha de fórmula e vai escrever renda. Ou, no caso do livro aqui, ele chama isso de séries de pagamento, tá? Então, você pode escrever renda ou séries de pagamento. E aí, você vai escrever assim, renda postecipada. E você vai escrever essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. O valor presente é igual a prestação vezes isso tudo aqui. Quem tem a calculadora científica vai ter que calcular isso daí. Quem tem a calculadora financeira vai ver que é muito rápido. Passei para vocês já o curso de calculadora financeira, 2 ou 3 cursos, e passei para vocês o curso grátis também da calculadora científica. Como a nossa matéria é matemática financeira, nós vamos focar mais na calculadora financeira. Aqueles que não têm a calculadora financeira, por favor, se tiver dúvida, procure o manual e lê e faça o curso que eu indiquei para vocês fazerem. Então, a primeira fórmula é essa daqui. O que significa essa fórmula? Eu utilizo ela quando eu vou calcular o valor presente e ele me dá a prestação. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo. Calcule o valor de um financiamento a ser quitado, aonde tem 6 pagamentos, então o N é 6. 1.500 é a prestação e o vencimento da primeira parcela é 30 dias após a liberação. Se é 30 dias, ela é postecipada. A taxa de juros é de 3,5% ao mês. A taxa e o período tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o período aqui está ao mês também. Ele quer saber, então, qual foi o valor negociado? Qual é o valor do financiamento? O valor do financiamento é o valor presente. Então, é o seguinte, eu vou pagar 6 prestações de 1.500, sendo que a primeira vez daqui a 30 dias, a uma taxa de juros de 3,5%, e ele está perguntando qual foi o valor que eu financiei. Como que a gente resolve um problema? Escreva os dados para saber o que ele deu, o que ele quer. O valor presente é o que ele está querendo, o período é o que ele deu, a taxa ele deu, a taxa e o período eles estão na mesma unidade e a prestação ele deu. Então, repare que eu disse para vocês, na HP, se foi dado 3 coisas, eu calculo a outra. Então, ele deu N, deu I na mesma unidade e deu a prestação e que é o valor presente. Então, vamos lá. Para aqueles que não têm HP, vai ter que usar aquela fórmula. E aquela fórmula é essa daqui. Então, qual é a fórmula? Prestação, taxa, N e taxa. Você vai ter que montar isso daqui e depois calcular na sua calculadora. Lembrando que você não pode arredondar a conta no meio. Você tem que arredondar apenas quando você chegou aqui no final. Depois que você multiplicou isso tudo, achou o valor presente, aí você arredonda. Você não pode ficar fazendo pedacinho, anotando e depois digitando. Ah, professor, mas como é que faz isso na calculadora? É só você armar isso na calculadora e mandar ela calcular. Na dúvida, manual ou o curso que eu indiquei para vocês. E na HP? Olha só, isso que vocês precisam calcular aqui, na HP se calcula desse jeito, se você fosse calcular através dessa fórmula aqui. Mas nós vamos calcular somente isso daqui. Somente isso, daqui para baixo, é o cálculo que é feito na HP. Então, vamos lá. Como é que é feito esse cálculo na HP? Vamos pegar os dados que ele deu.
eu apenas vou alimentar com esses dados e vou pedir para calcular. Então, vamos lá. O N é 6. Eu vou zerar aqui. O N é 6. Eu vou digitar 6 e clicar no N. Eu alimentei o N com 6. O I é 3,5. Eu vou pegar 3,5 e vou alimentar no I. O que eu estou fazendo com a calculadora? Eu estou alimentando ela com esses valores. Qual o valor presente? 1.500. 1.500. Valor presente. Pronto. É só isso. E agora eu quero calcular o quê? Valor... Opa, desculpa. 1.500 é a prestação. PMT. Tá? Agora eu quero calcular o valor presente. Eu venho aqui e clico em valor presente. Pronto, ele já calculou. Ô, professor, só isso? Só. Por que deu negativo aqui? Porque ele sempre vai trocar o sinal do fluxo de caixa. Se o PMT é positivo, ele vai dar o resultado negativo. Se eu colocar o PMT negativo, 1.500 negativo, ele vai me dar um resultado positivo. Nunca esqueça disso. Para eu tirar esse sinal daqui, é só apertar o CHS. Ele troca o sinal do número que está no visor. Pronto. Esse é o resultado. Então, vamos lá. Qual foi o resultado encontrado? Está aqui, ó. 7.992. Se você fizer com a calculadora científica, você vai ter que fazer todo esse cálculo aqui. Com HP, 1.500. Aqui, ó, ele já colocou o CHS no 1.500. Tudo bem. Tá? 1.500, CHS alimentou o PMT. 6 alimentou o período. 3,5 alimentou o I. Mandou calcular o PV. Para aqueles que quiserem resolver os exercícios e as provas, se for fazer na HP e quiser colocar a sequência da tecla tem que ser desse jeitinho aqui. Tem que ser desse jeitinho. Se você esquecer de colocar uma tecla, está errado. Tá? Então tem que ser desse jeitinho aqui. O que você pode fazer no exercício? Olha o que eu vou falar, hein? Você pode armar a conta do jeito que está aqui, arma a conta, calcula na HP e dá o resultado. Aí você não precisa colocar as teclas da HP. Você pode armar a conta. Então, a fórmula é essa, ó. Valor PMT, 1 mais a taxa elevada ao período menos 1, dividido por 1 mais a taxa elevada ao período vezes a taxa. Lembrando que a taxa aqui é unitária, eu tenho que dividir por 100. Então, você pode armar a conta e dar o resultado. Ou, professor, mas eu quero digitar as teclas. Digita as teclas e dê o resultado. Mas não esqueça nenhuma tecla. Se você esqueceu uma tecla, você errou. Qualquer tecla, errou. Então, eu aconselho a arma a conta, calcula na HP e dá o resultado. Depois, aqui nesse livro, ele fala sobre o Excel. A gente não vai trabalhar com Excel. Tá? Então, tem várias maneiras. Ele ensina aí no Excel como é que faz. Ele ensina também a calcular com aquelas outras formas. Só dá mais trabalho, mas é o mesmo resultado. Está aí o Excel. Aplicando a outra forma, vai dar o mesmo resultado. E ele explica aqui de uma outra maneira, calculando com uma outra fórmula, onde vai dar o mesmo resultado. A gente só vai aprender das duas maneiras, com aquela fórmula do financeiro ou na HP. Então, aqui, ó, ele dá as fórmulas aqui, ó. Fórmula 33, 34, 35. Qual a fórmula que nós estamos usando? Essa daqui, 35. Tá? Então, essa fórmula 35 é que nós vamos usar para que a gente possa fazer, então, nossos cálculos. Tá, e se ele deu o valor presente e eu quero achar a prestação? É o contrário. Antes ele tinha dado a prestação para achar o valor presente. Agora ele vai dar o valor presente e vai achar a prestação. Eu vou financiar um valor de R$100.000 a 2,5% ao mês e vou pagar durante 50 meses. Qual o valor da prestação? Agora a gente vai calcular. Você vai pegar essa mesma fórmula aqui, porém, essa mesma fórmula, ó, vamos voltar aqui, ó. A fórmula anterior é o valor presente, é igual a, opa, aqui, é o valor presente vezes a prestação, 1 mais I elevado a N menos 1, 1 mais I elevado a N vezes I. Aqui, a prestação é igual ao valor presente e agora mudou. É 1 mais I elevado a N vezes I, 1 mais I elevado a N menos 1. Então, essa fórmula 37, outra fórmula que você vai colocar lá na sua folha de fórmula. Lá na primeira aula eu falei para vocês que quando a gente chegasse à renda, as fórmulas eram bem grandes. Então, quando é que eu uso essa fórmula? Quando ele deu o valor presente, que é calcular a prestação.
Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo. Um produto é comercializado à vista por R$ 500. Esse é o preço à vista. Então, ele está te dando o valor presente. Qual deve ser o valor da prestação? Se ele for pagar em 5 prestações, sem entrada, significa que é postecipada, que ele vai pagar a primeira daqui a 30 dias, considerando uma taxa de 5% ao mês. Então, o período está em mês e a taxa está em mês. Vamos colocar os dados aqui. Valor presente é R$ 500, a taxa é 5% ao mês e o período é 5 meses. Qual o valor da prestação? Simples. Para aqueles que têm calculadora científica, vai ter que fazer a conta desse jeito. Arma essa conta aqui, a fórmula do PMT, arma essa fórmula, 1 mais a taxa elevada a n vezes a taxa dividido por 1 mais a taxa elevada a n menos 1, e depois multiplica por 500. Você vai achar aqui, então, 115.049. E como é que eu faço isso no HP? Só isso, ó, você vai apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas. Somente 7 teclas. Então, vamos lá. Como é que eu vou alimentar? Eu tenho 3 dados, calculo o outro. Ó, vou zerar a calculadora. Valor presente, R$ 500. R$ 500, valor presente. Taxa, 5%. 5%. Período, 5. 5. Período. O que ele quer saber? Valor da prestação. Eu venho aqui, pronto. 115,49. Ele deu negativo por causa da troca do fluxo de caixa. Eu venho aqui e coloco ele positivo. 115,49. Vamos lá? 115,49. Aqui está vendo que ele colocou negativo porque ele tá entendendo que é uma saída de caixa? Para nós sempre vamos colocar o resultado sempre positivo, tá? A não ser que tiver que montar o fluxo de caixa, mas a gente não vai trabalhar com isso não, agora não. Pronto, só cliquei isso daqui e já achei o resultado. Então, aqui ele trabalha com Excel, não é o nosso caso. Aqui ele resolve no Excel de novo, de uma outra forma. Aqui ele explica aqui na HP, ó, R$ 500 à vista é uma entrada, porque eu vou receber, estou vendendo. Ou a pessoa pode pagar em 1, 2, 3, 4, 5 prestações. Quer dizer, R$ 500 eu vou pagar, então, para mim é diferente. Eu vou pagar isso daí, então é para baixo. Os R$ 500 eu vou pegar emprestado, está entrando no meu caixa, então ele é para cima. A 5%, a prestação, então, é 115,49. Ele colocou negativo aqui porque ele é para baixo, ele só quis representar isso. Nós não vamos conversar dessa forma. Quando eu pedir para calcular a prestação, nós sempre vamos calcular um valor positivo. Tá? Considere o valor presente. Ele vai explicar tudo da mesma forma e vai ensinar a calcular e vai achar o mesmo resultado. Ó, ele fala aqui, ó, a calculadora HP não está programada para decifrar os fluxos de caixa, ou seja, ela apenas calcula aquilo que é informado, cabendo ao usuário informar se o fluxo do sinal é negativo ou é positivo, se é saída ou se é entrada de caixa. Por isso que a gente tem que clicar lá naquele CHS lá. Bom, aqui ele está dando uma outra forma, ele está ensinando de uma outra maneira, vai achar o mesmo resultado, não se preocupe com isso, apenas vamos fazer dessas duas maneiras, ou com aquela primeira fórmula lá que eu passei, ou com a calculadora HP. Eu tenho certeza que muita gente vai mudar para HP agora, depois dessa facilidade que ela traz nesses cálculos aí. Vamos lá. E se ele deu o valor futuro e quer achar a prestação? Vou dar um exemplo nisso daí. Eu quero juntar 10 mil durante um ano. Então, daqui a um ano, eu quero ter 10 mil. Quanto que eu tenho que depositar todo mês de prestação a uma taxa tal durante 12 meses para que eu possa ter 10 mil daqui a um ano? Então, ele está dando o valor futuro e quer achar a prestação. Tem uma formulazinha para isso, que é essa fórmula 39. Anote lá no seu caderno de fórmula. O que é essa fórmula 39? Ele quer o valor da prestação e está dando o valor futuro. Então, cuidado que algumas fórmulas é menos aqui, outras fórmulas é mais, copie a fórmula direitinho.
Vamos ao exemplo agora. Determine o valor do depósito mensal, que é aplicado a uma taxa de 4%. Então, ele quer saber ao mês, a taxa também está em mês, 4%, e o N também está em mês, 7 meses. Aonde vai produzir um montante é valor futuro, de 5 mil. Então, o que ele deu? Ele deu o valor futuro, ele deu a taxa e ele deu o período, que é calcular a prestação. Quem tem a calculadora científica vai armar a conta na fórmula e vai calcular. Quem tem HP? Vamos lá no HP. Vou zerar HP. Valor futuro, 5 mil. Eu venho aqui, 5 mil. Se eu colocar ele negativo, ele vai calcular o valor da prestação positivo. Se eu colocar ele positivo, ele vai calcular negativo. Então, vou colocar ele positivo. Ó, valor futuro. Eu alimentei e falei para a calculadora que é 5 mil. O I é 4. Eu venho aqui, 4%. E o período é 7. Eu venho aqui, 7. Pronto. Alimentei 3, eu calculo o outro. Valor da prestação, que ele está querendo, 633. Aqui ele colocou negativo, eu vou só transformar em positivo. E aí eu acho aqui 633,05. Quem for fazer na calculadora científica vai ter que armar a forma, armar a conta e calcular, e fazer o cálculo. Quem é na HP é só alimentar 3 teclas e pedir para calcular a outra. Então, essa fórmula. Quem tem HP não precisa se preocupar com fórmula. É só alimentar e mandar calcular. Quem não tem HP tem que se preocupar com as formas para você jogar os valores dados corretos dentro da fórmula. Aqui a planilha de Excel. Outra planilha de Excel, ele está explicando como que se faz através do Excel. E aqui ele está explicando com outra fórmula que vai achar o mesmo resultado, mas vamos usar aquela primeira fórmula lá. Outra situação. Eu dou o valor presente, quero calcular o N. Aí é que entra o grande problema. Eu dou o valor presente, quero calcular o N. Nós aprendemos que nos juros compostos, que quando eu calculo o N, eu tenho que usar o quê? Logaritmo. Eu tenho que usar logaritmo. E qual é a fórmula para calcular o N? Senhores e senhoras, a fórmula é essa daqui. Menos logaritmo neperiano, não é logaritmo de base 10. 1 mais valor presente dividido pela prestação, vezes I. Tudo isso dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Exatamente quem tem científica vai ter que armar isso daí e calcular. Então, essa é a fórmula que você tem que colocar lá. Então, vamos lá, um exemplo. Um produto é comercializado à vista por 1.750. Valor presente. Está aqui, ó, valor presente. Tem outra forma de financiar esse produto. Há uma taxa de 3% ao mês. Está aqui, ó, 3% ao mês. Há uma prestação de R$ 175,81. Está aqui, ó, PMT R$ 175,81. Considerando se o comprador pode escolher a segunda alternativa, ou ele paga à vista ou ele paga em prestação. Qual é a quantidade de prestações que ele precisa pagar para quitar esse financiamento? A fórmula é essa daqui. Você vai armar a fórmula. Então, menos logaritmo de 1 menos. Esse sinal de menos aqui, ó, é porque sempre vai dar um resultado negativo aqui, ele multiplica por menos para dar o N positivo, já que o N é positivo. Então, qual é a forma? PMT, valor presente dividido pela prestação, vezes a taxa. Eu vou pegar 1 e vou diminuir desse resultado. E vou tirar o logaritmo neperiano desse valor. Eu vou pegar 1 mais a taxa e vou tirar o logaritmo neperiano desse valor. E vou dividir os dois. Eu já ensinei para vocês como é que se calcula o logaritmo aí na calculadora científica. Quem não lembra, quem não souber, pegue o manual ou faça o curso de calculadora científica, aquela da Cássio. E na HP? Na HP é só isso aqui, ó. Só isso aqui, tá? Então, como é que a gente calcula na HP? Vamos lá. Valor presente, 1.750. Zero a calculadora. 1.750. Valor presente. Alimento no valor presente.
Prestação 175,88, 175,81. Aqui tem uma questão. Você tem valor presente e prestação. Se eu coloquei o valor presente positivo, eu sou obrigado a colocar a prestação negativa. Lembra que eu falei? Os dois são fluxos de caixa, um está entrando e o outro está saindo. Eles têm que ter sinais contrários. Aqui eu tenho que colocar um dos dois negativo. Como eu coloquei o valor presente positivo, vou colocar o valor da prestação negativo. Eu venho aqui, aperto CHS. E aí eu aperto a prestação. Olha o que aconteceria se eu colocasse os dois positivos. Ó, 1.750, valor presente. 175,81, 175,81, valor presente. Não é valor presente. É prestação. 1.750, valor futuro. 175,81, 175,81, 175,81. Prestação. E o I 3%. 3%. Como eu coloquei os dois positivos, quando eu vou pedir para calcular o N, aqui na calculadora, que é emulador, aqui na calculadora, ele aceita, mas na sua calculadora de mão, ele vai escrever aqui erro, ele vai dar erro. Tá? Aqui, por ser um emulador que ele é mais online, isso daqui, ele não deu erro, mas no seu vai aparecer aqui erro. Tá? Então, é só isso que eu tenho que fazer. É só isso que eu tenho que fazer. Alimento o valor presente, 1.750, 1.750, valor presente. 175,81, 175,81, eu calculo prestação. E 3%. E 3%. E aí peço para calcular o N. Aqui ele colocou o resultado negativo. Eu venho aqui, troco, dá o valor positivo. Então, N é 12. Então, em 12 meses, eu posso quitar um empréstimo de R$ 1.750 por 12 prestações de 175,81. Então, aqui é como se faz no Excel. De novo, como é que faz no Excel de outra forma. Depois ele calcula ainda com uma outra fórmula, tá? Então vamos aprender com aquela fórmula lá. Vai dar tudo o mesmo resultado. Opa, pulei aqui. Agora, como é que eu calculo o valor futuro? Dado o valor futuro, calcular o N. Opa, esse foi o que nós vimos agora. Deixa eu adiantar. Aqui ele está dando uma outra solução. E agora faltou como é que a gente calcula a taxa. A taxa é outro complicador também para quem não tem HP. Acredito que eu tenho bons argumentos para vocês comprarem uma HP. Tá? Vamos lá, vamos pegar a fórmula do I. Aqui uma outra fórmula que ele está dando. Aqui é a fórmula do I. Tá aqui a fórmula do I. Só que essa fórmula do I, ele faz uma outra fórmula que é essa daqui, a fórmula 45. Essa é a fórmula que você vai usar, tá? Essa é a fórmula que você vai usar. Porém, ele dá aqui uma outra fórmula. Deixa eu ver qual a fórmula que você vai usar, dado o valor presente, você vai usar essa aqui. Não, você vai usar a fórmula 46. Um automóvel é comercializado por R$ 17.800 à vista. É o preço dele à vista. Ele pode ser financiado em 36 parcelas mensais. Então, eu posso financiar um carro de 17.800 por 36 prestações de 1.075. Ele quer saber qual é a taxa. Então, eu tenho o valor à vista, eu tenho
o N, eu tenho o valor da prestação e quero o I. Está dado aqui. E aí eu vou armar a conta. Eu vou armar a conta, está aqui, ó. Vou armar a conta dentro da forma para você calcular na calculadora científica. Então, é o valor da prestação dividido pelo valor presente menos o valor da prestação dividido pelo valor presente vezes o N elevado a 2. Vamos voltar aqui. Vamos pegar a fórmula aqui. Cadê a fórmula? Aqui. O 2 é da fórmula, tá vendo? N elevado a 2. Prestação vezes N elevado a 2. Eu calculo isso daqui, divido esse por esse, vai dar esse. Lembrando que eu não posso arredondar. Eu vou achar o resultado aqui em valor unitário. Eu tenho que multiplicar por 100. Somente aqui você pode arredondar. E na HP? Ó, tem outra maneira de calcular aqui, tá? E na HP? Na HP é muito simples, muito fácil. Só isso. Na HP, vamos lá, ó. Ele está dizendo que 17.800 é o valor presente do carro, 17.800. Eu vou colocar ele, é o valor presente, eu vou colocar ele negativo para que eu coloque a prestação positiva. 1.075,73. 1.075,73 é o valor da prestação. Se você quiser colocar a prestação negativa e valor presente positivo, tudo bem. Você tem que saber que os sinais precisam ser trocados. 36 é o período, 36 é o N. Pronto, agora eu quero calcular o I. Fechou. 5%. Está aqui, 5%. Na HP, eu não preciso multiplicar por 100, ele já calcula direto para mim. O resultado é esse, 5%. Então, olha a teclas da HP que ele colocou. 17.800 CHS, valor presente. Valor da prestação no PMT, 36 é o período e pede para calcular o I. Pronto. Beleza, calculou. Aqui ele fala de Excel. Aqui ele dá uma outra forma. Não, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Como é que, dado a prestação, eu calculo o valor futuro? Uma pessoa realiza depósito mensal de R$100 em uma caderneta de poupança, aonde rende um juro de 0,8% ao mês, a um prazo de 30 anos. Qual será o valor acumulado após esse período? Então, eu quero saber o valor presente. E eu estou dando aqui o valor da prestação. Só que está em ano. E a taxa está em mês. Eu tenho que transformar 30 anos em 360 meses. Pronto. Eu tenho o PMT. A fórmula que vamos usar é essa daqui. Coloca lá na sua folha de forma. Para aqueles que têm calculadora científica, vai armar a conta e vai calcular. E que tem HP? HP é mamão com açúcar. Ó. Vamos lá. Valor da prestação. Deixa eu zerar aqui. Valor da prestação. PMT. Agora, valor da taxa. 0,8%. 0,8%. Não preciso dividir por 100, não preciso nada. E o N, 360. 360 o N. E ele está querendo saber o quê? O valor futuro. Eu venho aqui, valor futuro. Pronto. 206.642. Se você depositar R$100 durante 30 anos, você vai ganhar aí, você vai render, você vai ter um montante aí de 207.634. Vamos ver se é isso aí? 207.641,32. 641,32. Então, no HP é muito mais fácil. Quem não tem HP vai ter que fazer toda essa conta aqui. Lembrando que você não pode arredondar a conta. Pronto. A gente finalizou agora postecipada. Daqui para frente, nós vamos trabalhar apenas com na aula que vem, que é a antecipada. É tudo isso que nós aprendemos agora, porém, as fórmulas são diferentes.
porque eu pago a primeira prestação no ato da compra, no ato do financiamento. Então, depois dessa videoaula, vocês assistindo no horário da nossa aula, 8 horas, no dia da nossa aula, 8 horas, eu vou começar a live lá no Instagram para que vocês possam tirar as dúvidas. Lembrando o seguinte, o critério de avaliação agora mudou. Tá? Eu fiquei sabendo disso na segunda-feira, eu recebi o comunicado da instituição, então a gente não vai mais agora, após cada aula, fazer um exercício valendo nota. Eu vou passar para vocês 2 listas de exercício para ser feito em grupo, onde uma lista vale 4,5 e a outra lista vale 5,5. Como eu fiquei sabendo disso ontem, eu vou trabalhar nisso aí até semana que vem, eu vou fazer o máximo para colocar lá essas 2 listas para que vocês possam já ir trabalhando. E uma parte da lista é justamente renda post-antecipada. Mas se alguém quiser colocar em prática, se você quiser colocar em prática, aqui no livro, exercícios sobre série de pagamento. Aqui tem. Ao final aqui desse capítulo, tem a série de pagamento em exercício. Está aqui, ó. Determine o valor futuro de investimento mensal, série post-antecipada. Então, resolva tudo que tem de série post-antecipada aqui e pratique isso daí, que nós aprendemos hoje. E aquilo que for série antecipada, a gente vai deixar para a próxima aula. Tranquilo? Então, vamos finalizar aqui nossa videoaula de hoje e espero vocês lá na live. Levem as dúvidas para que a gente possa tirar essa dúvida e aprender mais uma parte da matéria.